O mundo em que vivemos está repleto de acontecimentos extraordinários, e alguns deles são verdadeiramente únicos. A chance de se repetirem é quase nula. Neste vídeo, reuni para vocês os momentos mais raros capturados por câmeras. Aproveitem a experiência. Número 1. Tigre com comportamento obsessivo no zoológico de Pequim. Quando animais são levados para viver em zoológicos, muitos deles enfrentam grandes desafios psicológicos e físicos. Alguns até conseguem se adaptar razoavelmente ao ambiente artificial de cativeiro, mas outros desenvolvem comportamentos extremamente incomuns e até preocupantes. Um exemplo marcante disso aconteceu no zoológico da cidade de Pequim, na China, durante o ano de 2020. Visitantes do local ficaram alarmados ao observar um tigre branco de Bengala andando de forma repetitiva e contínua em círculos dentro de seu recinto. O animal fazia exatamente o mesmo trajeto tantas vezes que, com o tempo, acabou desgastando o chão do espaço, formando uma trilha circular perfeita, completamente lisa e visível a olho nu. As pessoas que presenciaram essa cena gravaram vídeos e compartilharam nas redes sociais, exigindo explicações sobre o estado de saúde do felino. A direção do zoológico respondeu informando que estavam cientes da situação e já vinham monitorando o comportamento do animal. Segundo os administradores, o tigre havia sido recentemente transferido para o zoológico e, por isso, apresentava sinais de estresse intenso e um quadro profundo de depressão. O felino, afirmaram, estava sob acompanhamento veterinário e recebendo cuidados psicológicos adequados. Mesmo assim, o episódio reacendeu o debate sobre os efeitos do cativeiro em grandes felinos e o sofrimento que isso pode gerar. Número 2. Centopeia gigante aparece na Austrália e viraliza na internet. Se você sente repulsa ou medo de insetos grandes, é melhor manter distância da fauna exótica da Austrália. O país é mundialmente conhecido por sua biodiversidade impressionante e muitas vezes assustadora, incluindo algumas das maiores espécies de invertebrados do planeta. Um vídeo viral publicado por um turista revelou um encontro bizarro durante uma viagem pela região. Nas imagens, é possível ver claramente uma centopeia de proporções gigantescas rastejando pela vegetação. A criatura, com seu corpo segmentado e inúmeras patas se movendo de forma sincronizada, parecia saída de um filme de ficção científica. Embora esses animais sejam comuns na Austrália, é raro encontrar um exemplar tão grande quanto o mostrado no vídeo. Esses artrópodes, conhecidos cientificamente como quilópodes, são predadores e podem até se alimentar de pequenos roedores, répteis e anfíbios. O registro rapidamente chamou atenção nas redes sociais, deixando muitos usuários fascinados e outros apavorados com o tamanho e a aparência da centopeia. Número 3. Meteorito explode sobre Chelyabinsk, na Rússia, e causa destruição. A cidade de Chelyabinsk, localizada na Rússia, é conhecida por sua importância industrial e populacional. Com cerca de 1.200.000 habitantes, é considerada a 8ª cidade mais populosa do país. Porém, o que a tornou mundialmente famosa foi um evento cósmico extraordinário ocorrido na manhã de 15 de fevereiro de 2013. Naquele dia, moradores observaram um fenômeno impressionante no céu. Um grande objeto flamejante cruzando rapidamente a atmosfera. Tratava-se de um meteorito, que explodiu antes de tocar o solo com uma força estimada em 500 toneladas de TNT. A poderosa explosão gerou uma onda de choque que se espalhou por mais de 90 quilômetros ao redor do epicentro. Fragmentos do meteorito caíram sobre a cidade, provocando danos em cerca de 7.000 edifícios, além de causar pânico e dezenas de feridos. Especialistas explicaram depois que o meteorito explodiu nas camadas superiores da atmosfera, o que impediu uma tragédia de proporções ainda maiores. Tinha cerca de 29 metros de diâmetro e pesava aproximadamente 13.000 toneladas. O episódio foi um lembrete dramático da vulnerabilidade do nosso planeta frente aos corpos celestes. Número 4. Enfermeiras salvam recém-nascidos durante terremoto em maternidade em Taiwan. Situações de emergência revelam o melhor do ser humano, especialmente quando vidas inocentes estão em jogo. Um exemplo comovente disso aconteceu em Taiwan, no ano de 2024, quando um forte terremoto atingiu a ilha, surpreendendo todos os moradores. As câmeras de segurança de uma maternidade registraram cenas de pura coragem e dedicação. Enfermeiras e médicas, ao perceberem os primeiros tremores,
correram imediatamente para a sala onde estavam várias incubadoras com recém-nascidos. Mesmo com o chão tremendo e o ambiente instável, as profissionais seguraram firmemente as incubadoras, protegendo os bebês com os próprios corpos. Graças à rapidez e ao instinto das profissionais da saúde, nenhum dos bebês sofreu qualquer ferimento. O terremoto, que aconteceu no dia 3 de abril daquele ano, foi o mais forte a atingir Taiwan em 25 anos, com magnitude estimada em 7,7 graus. O ato heróico das enfermeiras foi amplamente reconhecido e elogiado em todo o mundo, emocionando milhões de pessoas. Número 5. Erupção destrutiva do vulcão Cumbre Vieja na ilha de La Palma. As Ilhas Canárias pertencentes à Espanha são conhecidas por suas paisagens paradisíacas e clima agradável, o que atrai milhares de turistas todos os anos. Mas nem tudo ali é tranquilidade. A ilha de La Palma, por exemplo, abriga vulcões ativos e foi palco de um dos eventos mais impressionantes da década. Em 19 de setembro de 2021, o vulcão Cumbre Vieja entrou em erupção de forma violenta. A erupção provocou a abertura de fissuras na parede do cratera e o consequente colapso do flanco norte do cone principal. Como resultado, enormes blocos de rocha do tamanho de prédios de 3 andares começaram a descer a montanha a grande velocidade. As imagens da lava fluindo e das rochas rolando chocaram o mundo. Devido ao perigo, mais de 7.000 pessoas tiveram que abandonar suas casas, sendo evacuadas para locais seguros. A erupção durou quase 2 meses, e só após esse longo período o vulcão voltou a adormecer. Quando isso finalmente aconteceu, os moradores puderam, com cautela, retornar para avaliar os danos e reconstruir o que foi perdido. Número 6. Tradições únicas e paisagens encantadoras em Sagada, nas Filipinas. A região de Sagada, nas Filipinas, é um destino único que oferece muito mais do que paisagens naturais deslumbrantes. Localizada em uma área montanhosa, a cidade é conhecida por preservar com orgulho a cultura de seus povos indígenas e por atrair visitantes curiosos que desejam explorar tradições raras e conhecer uma natureza praticamente intocada. Um dos pontos turísticos mais visitados é o Vale da Caverna Sumagin, onde os turistas podem aprender sobre uma tradição funerária bastante inusitada: os caixões suspensos. Trata-se de uma prática ancestral em que os falecidos são colocados em caixões de madeira pendurados nas encostas das montanhas, simbolizando uma ligação espiritual mais próxima do céu. Outro destaque de Sagada são as misteriosas Colinas Azuis, um local de beleza surreal. Para alcançar esse cenário mágico, é necessário fazer uma caminhada de aproximadamente 2 horas por trilhas, envoltas por florestas e formações rochosas. A coloração azul das colinas vem de uma camada de cobre presente nas rochas. Quando chove, esse azul se intensifica, criando um efeito visual espetacular. A atmosfera do lugar, somada à sua aura de mistério e silêncio, torna a visita uma experiência espiritual e inesquecível. Número 7. A incrível jornada de vida dos salmões entre rios e oceanos. O ciclo de vida dos salmões é um dos mais fascinantes e dramáticos do reino animal. Esses peixes começam sua existência em rios de água doce, onde nascem e permanecem por algum tempo antes de partirem em direção ao mar. Após passarem alguns anos vivendo em águas salgadas, onde se alimentam e desenvolvem resistência, os salmões iniciam o retorno para os mesmos rios onde nasceram, muitas vezes cruzando distâncias colossais. Para isso, enfrentam uma série de obstáculos naturais, como corredeiras fortes, cachoeiras, troncos caídos e até predadores esperando no caminho. Pouco antes da desova, os salmões acumulam uma quantidade significativa de gordura corporal, essencial para suportar a longa jornada de volta. Mas o que mais surpreende os cientistas é a forma como conseguem retornar exatamente ao local de nascimento. Estudos mostram que os salmões possuem uma memória olfativa incrivelmente precisa, além de uma espécie de bússola interna que os orienta durante o trajeto. Infelizmente, o esforço para se reproduzir é tão exaustivo que, em muitos casos, tanto machos quanto fêmeas morrem logo após cumprir sua missão. É um sacrifício impressionante, feito pela continuidade da espécie, e que revela a força e a complexidade da natureza. Número 8. A destruição causada pelo furacão. Ida na casa da família Well, em Louisiana. Furacões são um dos fenômenos naturais mais poderosos e assustadores que existem.
e quem vive em regiões vulneráveis sabe o quanto podem ser imprevisíveis e destrutivos. Em 2021, um desses gigantes atmosféricos, o furacão Ida, atingiu a região sudeste dos Estados Unidos com força brutal. O Ida se formou em 26 de agosto e, rapidamente, evoluiu para a categoria 4 na escala de Saffir-Simpson, com ventos de até 240 km por hora. A família Well, que mora no estado da Louisiana, vivenciou esse terror de perto. Durante o ápice do furacão, eles estavam dentro de casa quando tudo começou a tremer. Câmeras de segurança instaladas no porão registraram o momento exato em que o cômodo foi completamente inundado, e logo em seguida, a parede externa cedeu à força dos ventos. Apesar da destruição parcial da casa, o restante da estrutura resistiu, e felizmente ninguém da família ficou ferido. O furacão causou a destruição de muitas residências e reforçou a importância de construir imóveis mais resistentes a esse tipo de evento. Imagens como essa servem como alerta sobre o impacto crescente dos desastres naturais intensificados pelas mudanças climáticas. Número 9. Tornado duplo causa destruição em Portage, Michigan. A cidade de Portage, localizada no condado de Kalamazoo, no estado de Michigan, é uma daquelas áreas frequentemente afetadas por eventos climáticos severos, como tempestades violentas e tornados. Em 7 de maio de 2024, os moradores da cidade enfrentaram mais um episódio que ficará marcado na memória coletiva. Naquele dia, um tornado poderoso passou pela região, dobrando árvores com facilidade e espalhando detritos por toda parte. As câmeras de segurança capturaram cenas angustiantes. Em poucos segundos o céu escureceu, a visibilidade desapareceu quase por completo, e galhos, folhas e até pedaços de telhados começaram a voar em alta velocidade. O mais impressionante veio depois, quando especialistas analisaram os dados meteorológicos e confirmaram que, na verdade, não havia apenas um tornado. Eram dois. Um deles, o mais forte, registrou velocidades superiores a 280 km por hora. O fenômeno provocou danos em edifícios e destruiu linhas de energia elétrica, causando apagões em vários bairros. Apesar do cenário de destruição, um fator positivo chamou a atenção. Ninguém se feriu. Isso foi atribuído à preparação da população, aos alertas emitidos pelas autoridades e à rápida resposta das equipes de emergência. Número 10. Ondas bioluminescentes encantam turistas na Califórnia. A natureza é capaz de produzir espetáculos que nos deixam sem palavras. E um desses fenômenos foi registrado por Louis Cole, um blogueiro de viagens bastante conhecido. Em 2023, ele visitou uma praia no sul da Califórnia e capturou algo que parecia saído de um filme de fantasia: ondas que brilhavam intensamente durante a noite. O fenômeno, chamado de bioluminescência marinha, ocorre quando certos tipos de fitoplâncton se acumulam em áreas costeiras e, em contato com o movimento das ondas, liberam um brilho azul fluorescente. Nas imagens, a água do oceano parece iluminada por dentro, como se alguém tivesse instalado luzes de LED no fundo do mar. Esse tipo de bioluminescência é raro e depende de fatores como temperatura elevada da água e presença de nutrientes específicos. Durante o dia, a mesma água pode apresentar uma coloração marrom ou avermelhada, o que é menos atraente visualmente. Além disso, os especialistas alertam que a proliferação desses organismos pode liberar toxinas que irritam a pele e as vias respiratórias, sendo recomendável evitar o contato com a água nesses períodos. Mesmo assim, assistir de longe ao espetáculo das ondas luminosas continua sendo uma experiência mágica e inesquecível para qualquer pessoa. Número 11. O enigmático Lago Hillier e suas águas cor-de-rosa na Austrália. A Austrália é conhecida por suas maravilhas naturais, e entre elas está o espetacular Lago Hillier, localizado na ilha Middle Island, na costa sudoeste do país. Este lago surpreende por uma característica muito peculiar. Suas águas são permanentemente cor-de-rosa, mesmo quando vistas de perto. Com cerca de 600 metros de comprimento e 250 metros de largura, o Lago Hillier é um espetáculo visual que chama a atenção tanto de cientistas quanto de turistas. Seu tom rosa vibrante não muda com o tempo nem com as estações do ano, o que torna sua aparência ainda mais misteriosa e fascinante. O lago foi descoberto no ano de 1802 por exploradores europeus.
e desde então levanta questões sobre a origem de sua coloração única. Alguns pesquisadores acreditam que o fenômeno seja causado por altas concentrações de sal, em combinação com microalgas específicas, como a Dunaliella salina, que produzem um pigmento avermelhado. Outros estudiosos sugerem que bactérias halófilas presentes na crosta de sal do fundo do lago também contribuem para essa tonalidade singular. Apesar do mistério, o lago é completamente seguro para visitação, embora o acesso seja restrito para preservar seu ecossistema. O que é certo é que esse corpo d'água exótico é um verdadeiro presente da natureza e um exemplo vivo de como o mundo ainda guarda fenômenos que a ciência está longe de explicar totalmente. Número 12. Encontro cinematográfico com uma baleia jubarte no Alasca. Imagine-se navegando tranquilamente pela Baía de Prince William, no estado do Alasca, cercado pelo som das aves, uma leve brisa fria no rosto e uma paisagem de tirar o fôlego. De repente, o silêncio é quebrado por um estrondo vindo da água. Uma imensa baleia jubarte salta do oceano, criando uma cena que parece saída diretamente de um documentário. Esse foi o momento inesquecível vivido por um fotógrafo profissional que esperava pacientemente por esse tipo de aparição. Mas ele capturou algo ainda mais especial: o raro e fascinante comportamento conhecido como rede de bolhas. Trata-se de uma técnica de caça na qual a baleia mergulha profundamente, nada em círculos ao redor de um cardume e libera bolhas de ar para formar uma espécie de rede subaquática. Essa cortina de bolhas desorienta os peixes, impedindo que escapem. Quando o cerco está pronto, a baleia sobe com a boca aberta e engole uma grande quantidade de presas de uma só vez. Cientistas vêm estudando esse comportamento há anos e descobriram que as baleias jubarte ajustam cuidadosamente o diâmetro da rede, o tamanho das bolhas e até a quantidade usada, demonstrando uma incrível capacidade de estratégia e adaptação. Essa técnica permite que elas capturem até 7 vezes mais alimento do que em uma caçada tradicional. É um exemplo impressionante de inteligência animal e cooperação entre membros da mesma espécie. Número 13. Colapso de iceberg na majestosa lagoa glaciar Jökulsárlón, Islândia, na Islândia. Uma das paisagens mais impressionantes se encontra no Parque Nacional Vatnajökull, onde está localizada a imensa lagoa glaciar Jökulsárlón. Com mais de 18 km² de área, essa é a maior lagoa de origem glaciar do país e um dos destinos turísticos mais procurados por quem busca natureza em estado bruto. A lagoa foi formada pelo derretimento de um enorme glaciar, que recua lentamente com o passar do tempo. Um dos aspectos mais surpreendentes de Jökulsárlón é a coloração azul esverdeada dos seus blocos de gelo, resultado da mistura entre água doce e água salgada em temperaturas extremamente baixas. O local oferece uma vista espetacular e também é lar de diversas espécies de animais, como focas que frequentemente podem ser vistas descansando sobre os icebergs. No entanto, um dos eventos mais raros e emocionantes que os visitantes podem presenciar ali é o colapso de um glaciar. Toneladas de gelo se desprendendo de um grande bloco e despencando ruidosamente na lagoa, gerando ondas e um estrondo que ecoa pelo vale. Um grupo de turistas teve a sorte e o susto de presenciar esse espetáculo da natureza bem de perto. A força do impacto foi tamanha que eles precisaram abandonar rapidamente a plataforma de observação, para evitar serem arrastados pela água. Felizmente ninguém se feriu, e as imagens registradas se tornaram virais na internet. Número 14. Cratera se abre em estrada movimentada na China. Em dezembro de 2019, um incidente assustador e totalmente inesperado ocorreu na cidade de Huangshi, na China, chamando a atenção de moradores, autoridades e da imprensa internacional. Tudo aconteceu de forma repentina em uma via urbana bastante movimentada. Câmeras de vigilância captaram o momento exato em que o asfalto começou a ceder lentamente. Em questão de segundos, um enorme buraco se abriu no meio da rua, formando uma cratera com cerca de 5 metros de largura por 8 metros de comprimento. O mais assustador foi que, no momento do colapso, 2 pedestres e um motociclista estavam passando pela área e caíram diretamente no buraco. Milagrosamente, nenhum dos envolvidos sofreu ferimentos graves. A investigação apontou que o desmoronamento foi provocado pelo rompimento de uma tubulação subterrânea do sistema de drenagem, o que causou a erosão do solo sob o asfalto.
Este evento destacou os riscos de falhas estruturais invisíveis nas cidades e a necessidade urgente de manutenção e monitoramento constante das infraestruturas urbanas. Apesar do susto, a rápida resposta das equipes de resgate evitou uma tragédia maior. Número 15. Tornado e aparição bizarra chocam turistas na Rússia em junho de 2024. Um resort turístico localizado na Rússia se tornou palco de um evento atmosférico tão bizarro quanto assustador. Após uma intensa tempestade com chuvas fortes e ventos de velocidade incomum, um tornado surgiu no horizonte. O fenômeno, já impressionante por si só, ganhou contornos ainda mais surrealistas quando uma figura misteriosa apareceu próxima ao funil do tornado. A silhueta lembrava vagamente a de um monstro gigantesco, fazendo com que muitas pessoas ficassem paralisadas pelo medo. As imagens se espalharam rapidamente pelas redes sociais, gerando debates sobre o que exatamente havia sido capturado. Alguns afirmaram se tratar apenas de uma ilusão provocada pela poeira e pelos fragmentos girando no ar. Outros sugeriram que poderia ter sido uma coincidência visual com um grupo de árvores, ou até uma falha de câmera. Independentemente da explicação, o evento mexeu com o imaginário coletivo e mostrou como, em certos momentos, a natureza pode nos surpreender de formas tão estranhas quanto impactantes. Número 16. Erupções contínuas do vulcão Kilauea impressionam turistas no Havaí, localizado na Ilha Grande do Havaí. O vulcão Kilauea é reconhecido mundialmente por sua intensa atividade vulcânica e por ser considerado o mais dinâmico do arquipélago havaiano. Ele também é o mais jovem entre os grandes vulcões da região, com uma história geológica marcada por erupções frequentes e, muitas vezes, espetaculares. Desde 2018, o Kilauea entrou em uma nova fase de atividade, apresentando erupções prolongadas e estáveis. Durante uma dessas erupções, o magma começou a escorrer de uma fenda no solo e continuou fluindo por meses, formando grandes lagos de lava incandescente. A situação chamou a atenção da comunidade científica, pois o acúmulo constante de lava gerava receio de uma futura explosão. Apesar das advertências e dos riscos bem documentados pelas autoridades, muitos turistas e até moradores locais não resistiram à curiosidade e se aproximaram para registrar o fenômeno. As imagens mais impactantes foram feitas no final de dezembro de 2024, quando a lava descia pela encosta da ilha e encontrava o oceano, criando um espetáculo visual impressionante de vapor e fogo. Mesmo sendo uma experiência fascinante, estar tão próximo de um vulcão ativo é extremamente perigoso. A força da natureza não pode ser subestimada, e o Kilauea continua a lembrar o mundo de que o planeta Terra está em constante transformação. Número 17. Deslizamento de rocha quase causa tragédia em Jammu e Caxemira, Índia. A região montanhosa de Jammu e Caxemira, no norte da Índia, é famosa por suas paisagens majestosas, vales verdejantes, rios cristalinos e picos cobertos de neve. Mas, ao mesmo tempo, viver nesse cenário deslumbrante traz seus próprios perigos. Os moradores locais estão acostumados a lidar com o risco constante de avalanches, deslizamentos de terra e desmoronamentos. Em um episódio recente, trabalhadores que atuavam em uma obra na região registraram um momento de puro terror. Um gigantesco bloco de pedra se desprendeu da encosta de uma montanha e caiu violentamente, provocando um deslizamento em cadeia. Nas imagens gravadas, é possível ver a enorme rocha deslizando rapidamente, levantando uma nuvem densa de poeira e entulho enquanto descia. Os trabalhadores assistiram impotentes à cena, sem ter para onde correr. Felizmente, ninguém foi atingido. Investigações posteriores revelaram que o desastre foi causado por ações humanas. O desmatamento descontrolado e a retirada de árvores na área haviam enfraquecido a estrutura natural da montanha, facilitando o colapso. O caso serviu de alerta sobre os impactos da intervenção humana em ecossistemas frágeis e a importância de medidas preventivas em áreas de risco geológico. Número 18. O espetacular e sagrado Lago Qiluque, no Canadá. No vale oriental de Similkameen, na Colômbia Britânica, Canadá, existe um corpo d'água que é ao mesmo tempo uma maravilha natural e um local de significado espiritual para os povos indígenas. O Lago Qiluque, também conhecido como o Lago Manchado. Quando observado de cima, o lago apresenta um visual absolutamente incomum. Sua superfície é pontilhada por manchas circulares de cores variadas, que lembram um favo de mel gigante.
Esse efeito ocorre porque a água do lago é altamente mineralizada. Durante o verão, parte da água evapora, deixando à mostra depósitos de minerais como sulfato de magnésio, cálcio, sódio e outros elementos. Cada mancha visível na superfície do lago representa uma concentração diferente desses minerais, e a cor varia de acordo com o tipo e a densidade presente. A paisagem muda constantemente, dependendo das condições climáticas e do nível de evaporação. O lago Kliluk é considerado sagrado pelas comunidades indígenas locais. Em 1979, havia planos para a construção de um complexo turístico na região, mas os indígenas se opuseram fortemente. Para garantir a preservação do lago, eles adquiriram mais de 22 hectares ao redor de sua margem. Desde então, o local é protegido e permanece sob controle das comunidades originárias. O lago continua encantando estudiosos e visitantes por sua singularidade. Número 19. Vulcão Stromboli entra em erupção e assusta turistas na Itália. Stromboli é uma pequena ilha vulcânica localizada no Mar Tirreno, ao norte da Sicília, na Itália. Essa ilha é, na verdade, o topo de um vulcão ativo que está constantemente em erupção, fato que lhe rendeu o apelido de Farol do Mediterrâneo. No dia 3 de julho de 2019, turistas que estavam de férias em regiões próximas ouviram uma explosão repentina e logo avistaram uma grande coluna de fumaça e cinzas sendo expelida do vulcão. Apesar do susto inicial, as autoridades italianas tranquilizaram a população afirmando que Stromboli estava a uma distância segura das principais áreas habitadas e que a erupção, embora intensa, não representava risco direto para as pessoas. Mesmo assim, unidades dos bombeiros foram enviadas de uma ilha vizinha para monitorar a situação. 2 meses depois, em 30 de agosto, Stromboli voltou a entrar em erupção. Novamente, não houve feridos ou grandes danos, mas o episódio reforçou o alerta sobre a constante atividade vulcânica na região. A ilha continua sendo um destino popular entre aventureiros, mas a visita exige atenção e respeito pelos riscos geológicos locais. Número 20. Tempestade de poeira impressiona nos arredores de Riad, Arábia Saudita. A Arábia Saudita é um país com vastas extensões desérticas e clima extremamente árido, onde eventos climáticos extremos como tempestades de areia são relativamente comuns. No entanto, na primavera de 2023, uma tempestade do tipo Habub atingiu os arredores da capital Riad com uma intensidade fora do comum. Um Habub ocorre quando uma frente fria se move rapidamente sobre o solo quente e seco do deserto, levantando uma gigantesca nuvem de poeira que se espalha como uma parede sólida. Neste caso, a muralha de areia chegou a atingir mais de 1 quilômetro de altura e 30 quilômetros de largura. As imagens da tempestade são impressionantes. Em poucos minutos, a luz do dia foi bloqueada e a visibilidade caiu drasticamente. Edifícios inteiros desapareceram por trás da nuvem densa de poeira, e o céu adquiriu um tom avermelhado. Após o Habub, é comum que ocorram chuvas fortes acompanhadas de trovoadas. Por segurança, as pessoas são orientadas a permanecer dentro de casa com janelas e portas bem fechadas. No entanto, muitos moradores e curiosos saíram para fotografar e registrar esse fenômeno raro e hipnotizante, mesmo cientes dos riscos. Número 21. Incêndio submarino no Golfo do México. No dia 20 de abril de 2019, um vazamento em um gasoduto da estatal mexicana Pemex causou um incêndio submarino no Golfo do México, perto da cidade de Ciudad del Carmen. Vídeos do acidente mostram uma chama intensa saindo da água como se fosse um portal para outro mundo. A cena foi tão surreal que se espalhou rapidamente pela internet e pela mídia global. A Pemex interrompeu o fornecimento de gás e enviou 3 navios especializados para conter o fogo. A operação durou mais de 5 horas e meia, até que as chamas foram finalmente controladas. Número 22. Múltiplos tornados atingem Nebraska, Estados Unidos. As grandes planícies da América do Norte são conhecidas por seus tornados, especialmente na primavera e no verão. Entre os dias 16 e 18 de junho de 2014, a região foi palco de um fenômeno assustador. 5 tornados tocaram o solo, 4 deles extremamente fortes. A cidade de Pilger, no estado de Nebraska, foi a primeira a ser atingida. As imagens capturadas mostram o tamanho e a força destrutiva dos tornados. Apesar de impressionantes, esses tornados não superaram o tornado de Omaha,
em 1913, que destruiu mais de 800 casas e chegou a perfurar vagões de trem com os destroços que levantou. Número 23. Tempestade de granizo histórica em Catalunha, Espanha. A comunidade autônoma da Catalunha, situada no nordeste da Espanha, costuma desfrutar de clima quente e ensolarado. Contudo, no verão de 2022, uma violenta tempestade de granizo surpreendeu a região. Em poucos minutos, pedras de gelo com mais de 12 centímetros de diâmetro começaram a cair do céu, destruindo lavouras, danificando milhares de veículos e até arrancando telhados de prédios. Foi considerada a tempestade de granizo mais severa registrada na Espanha nos últimos 20 anos. Número 24. Rios de neve nos Alpes austríacos. Os Alpes austríacos são um destino encantador, mas as montanhas escondem riscos. Um turista alemão conseguiu filmar um fenômeno raro: toneladas de neve deslizando montanha abaixo como se fossem água, criando o chamado Rio de Neve. Esse fenômeno ocorre quando há um aumento súbito na temperatura do ar. A avalanche transforma-se em uma massa de neve parcialmente derretida que escorre ladeira abaixo. A imagem é ao mesmo tempo linda e assustadora, um lembrete claro das consequências do aquecimento global. Número 25. Tornado surpreende moradores em Shandong, China. Nos últimos anos, a província chinesa de Shandong tem enfrentado verões cada vez mais quentes, com temperaturas ultrapassando os 35 graus Celsius. No dia 6 de julho de 2024, o céu nublado animou os moradores que esperavam pela chuva. Mas, em vez disso, um tornado devastador atingiu o condado de Dongmin. Vídeos gravados por residentes mostram arranha-céus sendo engolidos pelo vórtice, enquanto entulhos e fachadas voavam pelos ares. Infelizmente, 5 pessoas perderam a vida e mais de 80 ficaram feridas. Número 26. Beleza natural nas Cataratas do Iguaçu. Argentina. Turistas que visitaram as Cataratas do Iguaçu, na Argentina, capturaram imagens de tirar o fôlego. As quedas d'água, acompanhadas por um arco-íris, criaram um cenário mágico. Mesmo a melhor câmera do mundo não consegue traduzir a sensação de estar cercado pela força da natureza, ouvindo o rugido das águas. Número 27. Vazamento de petróleo no Mar do Caribe, fronteira com o Haiti. O petróleo é um recurso essencial, mas seu impacto ambiental pode ser devastador. Em um caso peculiar, imagens mostram um pequeno vazamento de petróleo na fronteira entre o Haiti e o Mar do Caribe. O óleo se transforma lentamente em uma substância espessa e borbulhante, parecendo um monstro saindo do mar. Embora não tenha sido um desastre de grande escala, a forma como o vazamento se manifestou foi assustadora. Número 28. Erupção do Monte Sinabung na Indonésia. A Indonésia abriga dezenas de vulcões ativos, principalmente nas ilhas de Java e Sumatra. O estratovulcão Sinabung, localizado na parte norte da ilha de Sumatra, ficou adormecido por quase 400 anos, até entrar em erupção em 2010. Desde então, passou a registrar erupções frequentes, sendo a mais intensa em agosto de 2020. Uma colossal nuvem de cinzas com mais de 5 quilômetros de altura saiu do cratera. Apesar da intensidade, os moradores das áreas próximas foram evacuados a tempo, evitando vítimas. Número 29. Sinfonia de Gelo em Lago do Canadá. Em maio de 2016, no Canadá, visitantes de um lago em Quebec testemunharam um espetáculo natural único. Com as variações de temperatura, o gelo se formava e derretia, gerando milhões de pequenos fragmentos que, ao serem movidos por pequenas ondas, produziam sons delicados e encantadores. Muitos disseram que pareciam melodias saídas de um conto de fadas. Um fenômeno semelhante foi observado em uma floresta próxima, onde pedaços finos de gelo brotavam do solo úmido. Número 30. Deslizamento de terra mortal em Kerala, Índia. O estado de Kerala, localizado no extremo sul da Índia, é coberto por densas florestas tropicais e montanhas. Em 6 de agosto de 2020, após intensas chuvas, um deslizamento de terra atingiu a região de Petmud e Idukki. Um morador conseguiu gravar o momento em que a massa de terra começava a deslizar. O impacto foi devastador. Plantações foram destruídas e 66 pessoas perderam a vida. Número 31. Soles falsos iluminam o céu de Minnesota. Em Dumont, Minnesota, nos Estados Unidos, moradores tiveram a sorte de observar um fenômeno raro durante um dia de céu limpo no inverno: os chamados soles falsos.
Esse tipo de halo acontece quando cristais de gelo na atmosfera refratam a luz solar, criando pontos brilhantes ao lado do Sol, especialmente ao amanhecer ou ao entardecer. O espetáculo foi registrado em vídeo e compartilhado com o mundo. E com isso chegamos ao fim dessa jornada incrível pelos eventos mais raros e impressionantes já registrados por câmeras. Desde animais com comportamentos surpreendentes até forças da natureza que desafiam nossa imaginação, o planeta nunca deixa de nos mostrar que a realidade pode ser mais incrível que qualquer ficção. Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Continue por aqui e assista a mais vídeos clicando em um desses vídeos que estão aparecendo na sua tela. Cuidem-se, amigos!